Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o John, você está no canal Em Reforma. Nós estamos tratando aqui no canal sobre a série de questões cruciais do R6 Pro. Nós falamos no vídeo passado sobre a questão da consciência, como devemos viver neste mundo. Hoje nós trataremos sobre o significado do novo nascimento. O que significa nascer de novo? Se você é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Aproveite também, deixe o seu like. Você também pode comentar aqui no vídeo e deixando propostas e interagindo conosco. Você também pode apertar no sininho e aí você vai receber notificação em tempo real do YouTube, tá bom? Então vamos para a análise do livro. Sproul inicia o seu livro fazendo um questionamento. Precisamos nascer de novo? A regeneração é um mistério, a regeneração é um começo da vida, a regeneração é uma obra soberana de Deus, a regeneração é imediata e para encerrar ele fala que a regeneração é permanente. No primeiro tópico do livro, R6 Sproul, ele vai responder essa questão do seu questionamento sobre se nós precisamos nascer de novo. Primeiramente, ele vai falar que nós devemos desconstruir essa ideia errônea sobre o novo nascimento que existe na população no geral. Ele fala no seu livro que essa ideia errônea ela acaba desconstruindo o significado real do que significa o novo nascimento. Por exemplo, a expressão cristão nascido de novo, em um sentido técnico e restrito, é uma redundância, diz ele. De acordo com o Novo Testamento, para que alguém se torne um cristão, é necessário que ele nasça de novo. De acordo com João capítulo 3, versículo 3 ao 5. Portanto, se alguém é nascido de novo, é um cristão. A própria conversa de Jesus acerca dessa questão, Jesus é quem inicia essa questão do novo nascimento, conversando com o Nicodemos nesse texto. Ele explica a Nicodemos que o novo nascimento é uma condição necessária. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se A não acontece, B também não pode suceder-se. Concluir-se que você não é nascido espiritualmente, então você não é um cristão. Só existe um tipo de cristão. Há vários estilos de cristãos diferentes por aí. Alguns são educados, alguns são rudes, alguns são quietos, alguns são barulhentos, alguns são conservadores, outros não. Mas o único tipo que entra no reino de Deus é o cristão nascido de novo. Então há necessidade sim de um novo nascimento. Eu preciso nascer de novo para ser realmente um cristão e entrar no reino de Deus. Eu preciso primeiramente receber essa vida do alto. No segundo tópico do livro, R6 Sproul fala sobre a regeneração como sendo um mistério. Na mesma conversa que Jesus tem com Nicodemos, Jesus fez uma analogia entre o vento e a obra secreta do Espírito, uma obra misteriosa interior do renascimento espiritual. Sproul diz que em um nível muito básico, a obra do Espírito é misteriosa, porque há uma grande medida de mistério associada com o próprio Espírito Santo. Ele cita Abraham Kuyper. Esse é um dos escritores de uma obra mais extensa da história cristã, e ele cita Abraham Kuyper e eu quero trazer um trecho dessa citação. Abre aspas para ele. Cristo pode ser visto e ouvido. As mãos dos homens puderem tocar no verbo da vida. Mas o Espírito Santo é totalmente diferente. Dele nada aparece em forma visível. Ele nunca sai do espaço intangível. Flutuando, indefinido e incompreensível, ele permanece um mistério. Ele é como um vento. Ouvimos o seu som, mas não podemos dizer de onde vem e nem para onde vai. Olhos não podem vê-lo, ouvidos não podem ouvi-lo, nem mãos podem tocá-lo. Há realmente aparências e sinais simbólicos, uma pomba, língua de fogo, o som de um vento forte e impetuoso, o sopro dos lábios santos de Jesus, uma imposição de mãos, um falar de línguas estrangeiras, mas de tudo isso nada permanece, nada fica para trás, nem mesmo o traço de uma pegada. Agora, embora a regeneração ela seja invisível, os efeitos dela não são. Então, onde achamos as manifestações visíveis do novo nascimento? Nós a vemos nos frutos de uma vida mudada. Existe alguma evidência de mudança de direção em nossa disposição interior,
de nossas atitudes para com as coisas de Deus? Pois pessoas não regeneradas são, na melhor hipótese, indiferentes para com as coisas de Deus. Em geral, eles são francamente hostis para com Deus. A pessoa degenerada nunca busca Deus de maneira verdadeira. Isso está em Romanos capítulo 3. O não regenerado está buscando felicidade, paz na mente, alívio da culpa, uma vida significativa e uma porção de outras coisas que nós sabemos que eles só podem encontrar em Deus. Mas eles não estão buscando a Deus. Eles estão buscando os benefícios de Deus. O pecado do homem natural é exatamente este. Ele quer os benefícios de Deus sem o próprio Deus. No entanto, a primeira coisa que muda numa pessoa regenerada é essa disposição de sua alma. Em vez de buscar as coisas, em vez de adorar a criatura, ele adora o Criador. Ele vive para o Criador e para a sua glória. Portanto, essa obra misteriosa, ela se torna uma obra que demonstra-se em frutos na vida de um cristão regenerado. Isso é muito importante para nossas vidas. O terceiro tópico do livro, R.C. Sproul fala sobre a regeneração sendo o começo da vida. E de fato a regeneração é o primeiro passo em toda a experiência de redenção pela qual Deus nos conduz. O fato que alguém é uma nova pessoa ou uma nova criatura significa que ela tem uma nova vida, mas sua nova vida não é a mesma coisa que o seu novo nascimento. A nova vida é o resultado do novo nascimento. Antes nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, como diz em Efésios capítulo 2. Antes éramos zumbis espirituais, ou mortos andantes, como The Walking Dead da vida, né? Éramos biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos, andando segundo o curso deste mundo. Mas algo aconteceu em nossa vida. A palavra de Deus diz também em Efésios 2, capítulo 2, versículo 5, que Deus, ele é rico em misericórdia e ele entrou nas nossas vidas, ele invadiu os nossos corações com o seu amor e com o poder do seu Espírito e nos regenerou, nos deu vida em Cristo. Então a regeneração é uma obra monergística e não sinergística. Quando fala monergística, está falando que é uma obra de uma pessoa só. Então Deus agiu em nossas vidas de forma extraordinária e nos trouxe vida. Depois que Deus nos vivificou, temos de nos envolvermos em sua obra. Temos de crer, temos de nos arrepender dos nossos pecados e temos de buscar as coisas de Deus. Então Deus entra em nossas vidas, faz essa mudança em nosso coração e a partir daí nós começamos a andar com Deus, a caminhar, a viver uma vida de fé, ser justificados pela sua fé, pela fé que Ele nos dá e também vivermos em santidade. Esse é o caminho que Deus nos traz através do novo nascimento. No quarto tópico do livro, Sproul fala sobre a regeneração como uma obra soberana de Deus. A regeneração, ela precede a fé. A fé é um resultado da regeneração que Deus realiza em nossos corações. Somos regenerados, depois chegamos à fé. Depois nós somos justificados, que no caso nós somos justificados pela fé. Depois começamos a caminhar em santificação. Em resumo, a regeneração é uma obra soberana de Deus. Deus exerce o seu poder e sua autoridade sobre nós em seu tempo e à sua maneira, para realizar a regeneração em nosso coração. Deus vem dentro de nós, ele invade a alma humana, porque tem de haver uma profunda mudança no coração antes de podermos ir a Cristo. Então Deus nos confronta, Deus ele vem e nos dá vida, nos regenera através do seu poder soberano. Isso é uma obra decretiva de Deus. Essa é uma obra que Deus faz de forma soberana em nossas vidas. E por isso nós dizemos que o novo nascimento é uma obra soberana do próprio Deus em nossas vidas. No quinto tópico do livro, que esse é o penúltimo tópico, R.C. Sproul fala sobre a regeneração sendo imediata. A regeneração ela é instantânea, ela ocorre sem meios. Não confundamos regeneração com conversão. A regeneração ela antecede a conversão, ela é imediata, já a conversão pode ser gradual. Pode ser que você tenha nascido de novo, Deus tenha atuado em sua vida de forma soberana em sua vida e tenha lhe feito nascer de novo e você ainda não tenha se convertido de forma imediata. Você pode se converter de forma gradual. Todavia, tem pessoas que já, quando recebe o novo nascimento, já corre para a igreja, já confessa seus pecados e vai começar a andar
de uma forma santificadora já no caminho de Cristo. Mas existe várias formas e vários meios que Deus atua nessa questão da regeneração em nossas vidas. Mas que ela é de forma imediata, sim. Quando Deus ele nos chama, ele nos ordena que nós saiamos da vida de mortos espirituais, ele nos concede vida de forma imediata. Assim como ele fez com muitas pessoas, nós temos muitos exemplos nas Escrituras. Por exemplo, o próprio Saulo, quando Deus o chama de uma forma soberana, ele se levanta ali daquela queda e ele agora passa a buscar o caminho real. Quando ele chega na casa daquele irmão e ali Deus faz uma obra na vida de Saulo, até as suas escamas dos olhos caem, para que ele agora passe a ser um cristão e andar no caminho de Deus. Como ele próprio diz, que ele combate, que ele lutou o bom combate, que ele venceu tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele e que ele agora guarda a sua fé para chegar nos céus. Então, a regeneração ela é imediata em nossas vidas. No sexto e último tópico, R6 Pro ele fala sobre a questão da regeneração sendo permanente em nossas vidas. Então, quando Deus realiza o novo nascimento, o nascimento espiritual em nossas vidas, ele não permite que nada extingua esse novo nascimento, isso que aconteceu em nossas vidas. Pelo contrário, ele os preserva, ele preserva o seu povo e os mantém vivos para que um dia eles atinjam o alvo, o qual ele regenerou, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde o apóstolo fala que aquele que começou uma boa obra em nossas vidas, e no caso ele está falando sobre o novo nascimento, essa pessoa ela vai continuar, Deus vai sustentar, Deus vai manter essa pessoa, porque a obra de regeneração é uma obra que é permanente em nossas vidas. Ela não é uma obra que inicia-se e ela pode ter um fim, no sentido de que nós podemos morrer espiritualmente. Não, quando Deus faz uma obra regeneradora em nossos corações, é para sempre. Deus nos dá a vida eterna, Ele nos dá a regeneração de forma eterna. Nós somos os seus filhos, isso é maravilhoso. E nesse ponto, o R6 Pro ele conclui de forma maravilhosa o seu livro, falando que nós devemos celebrar o que significa ser nascido de novo. Porque é o início da vida cristã, porque o novo nascimento é belo, é maravilhoso, o próprio Deus faz isso em nossas vidas. Então não há um dom maior que o ser humano possa receber, não há um tesouro mais importante que um ser humano possa possuir, que não seja o novo nascimento. O novo nascimento é a coisa mais importante que acontece na minha e na sua vida. E nós podemos desfrutar de muitas bênçãos a partir dessa porta de entrada no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crer nisso, que Deus nos faça confiar nessa verdade da sua palavra. Então, se você nos acompanhou até aqui, eu agradeço e peço que você compartilhe os nossos vídeos, que você curta nossos vídeos, deixe seu comentário aqui, clique no sininho para poder receber as novas notificações. E até a próxima, se Deus quiser, nós faremos o sétimo tópico que é muito importante. Então, um abraço para você.